gente, eu sobrevivi! Aquelas, né? Se você não sabe o que eu tô falando, há um mês eu fiz um vlog contando o meu estágio. Então aqui eu não vou falar muito sobre ele. Se você quiser saber um pouco mais, vai lá no outro vídeo, tá? Porque eu tenho muita coisa pra contar aqui. Sério, eu me surpreendi real com o meu estágio. E assim, foi aplicação dessa vez, né? Eu tive que aplicar 14 aulas. Por isso que eu peguei as duas turmas que eu tava observando, o oitavo e o nono ano, porque senão não ia dar tempo. Então, pra começar bem a história, quase que eu não consegui fazer. Essa é a verdade. Teve a socialização do estágio e aí meu professor chegou pra mim, ele me deu um sermão, ele disse: "Olha, tu demorou demais, entendeu? Não vai dar tempo de você fazer". E porque eu tinha que terminar em outubro ainda e eu terminei quarta-feira agora, dia 6 de novembro. Então, assim, foi algo muito corrido. Eu fiquei muito nervosa porque, cara, repetir tudo de novo pra mim seria um desânimo total. Tipo, eu já tô desanimada, entendeu? Então, reprovar no estágio seria o fim. Sério. Porque eu tô cansada, sabe? Gente, eu tô cansada, assim, tipo, acaba logo isso aqui que eu não aguento mais. Mas é a vida, né? É a vida. Então, assim, o que eu posso dizer? Só que eu cometi um grande erro porque eu tava fazendo dois planejamentos, né? Porque eu pensei, não, eu vou pegar o oitavo e o nono ano, são turmas diferentes, eu vou passar conteúdos diferentes e tudo mais. E eu tava fazendo dois planejamentos, eu não tava gostando do meu planejamento, não tava perfeito, não tava ficando do jeito que eu queria. Eu pensei, cara, eu não posso entregar um negócio assim. E aí no dia da socialização, eu percebi que muitas pessoas fizeram o mesmo planejamento para turmas diferentes. E isso não tem problema. Tá certo o que eu falei. Isso não tem problema nenhum, sabe? Porque, querendo ou não, tu vai ter resultados diferentes. Você tem que ver se também o conteúdo tá na base, né? Tem que ser de acordo com a base comum curricular. Então, deu certo. Então, assim, eu cheguei em casa e em questão de um dia eu fiz um planejamento que, né, porque algumas pessoas falaram pra mim, Paula, você tá levando muito a sério isso. Calma, não é tudo aquilo. E eu realmente tava levando a sério, eu queria entregar algo perfeito. E eu não tava gostando, entendeu? Então eu pensei, cara, eu não vou entregar um negócio assim pro professor reprovar, eu tenho que fazer tudo de novo, porque é muito frustrante isso. Só que daí eu percebi que eu não precisava fazer algo assim, sabe? É só um planejamento. Simplesmente, o professor saber o que você tá aplicando na sala de aula. E aí eu fiz, numa tarde eu fiz, mandei pro professor, ele aprovou, e eu já pude entrar na sala de aula. Então, assim, perdi tempo sendo uma bobona, né? E agora falando sério, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, então eu não costumo falar dos meus sentimentos para as pessoas, só para os mais íntimos, e mesmo assim, eu não gosto de ser julgada, sabe? Eu sinto as coisas, simplesmente sinto, eu sou muito intensa, então eu sinto tudo com muita intensidade. Parece que eu ainda não saí da adolescência, sabe? Adolescente geralmente é assim, né? Acho que assim tá melhor. Tá meio torto. Enfim. Então eu vou abrir meu coração para vocês, sabe? Para falar real de como foi minha experiência. No ano passado, primeira vez que eu entrei na sala de aula como professora mesmo, eu tava muito animada. Eu tava muito alta astral. Eu tava tipo assim, cara, eu tava realizando o meu sonho, entendeu? Quando eu tinha 6 anos de idade, eu cheguei da sala da escola, né? Falei pra minha mãe, eu quero ser professora de português. Ela riu da minha cara, obviamente, eu era uma criança, né? Não sei por que eu segui esse conselho pelo resto da minha vida. Mas eu tava realizando um sonho, sabe? Quando eu entrei na sala de aula como professora de língua portuguesa, eu tava realizando o meu maior sonho de vida. Então eu tava muito animada, eu tava vivendo em função da escola, em função dos meus alunos. Isso porque eu queria, sabe? Porque eu tava muito feliz, eu tava muito feliz mesmo. Apesar de as aulas não serem perfeitas, eu tive turmas boas, eu tive turmas que não foram tão boas, me estressaram demais, né? Sendo que eu sou uma pessoa muito de boa. Mas enfim, eu tive uma turma, gente, que é maravilhosa. Acho que eu nunca vou ter um sexto ano tão bom quanto eu tive. Isso que foi pouco tempo ainda, né? E aí, enfim, eu levava as coisas pra faculdade pra fazer, levava notebook sempre, sendo que eu tinha tempo, então era uma escolha minha, sabe? Eu tava fazendo tudo com muito carinho, eu passava o final de semana todo planejando aula e tentando trazer coisas diferentes, mais dinâmicas e tudo mais, trabalhos e tal. E eu tava querendo ensinar de verdade os meus alunos, então assim, não fui uma professora perfeita, não fui, ninguém é, eu tava começando, então, assim, só que eu tava dando o meu melhor, sabe?
Só que o meu melhor não foi o suficiente. E aí me tiraram da sala de aula e foi uma coisa assim que me abalou muito. Porque o problema não foi nem esse, sabe? O problema foi mais aquela pressão psicológica e tudo mais. Cara, não faz sentido nenhum tu fazer isso com uma pessoa de 18 anos que tá começando a vida. E eu acho que eu fui impressionada. E aí muitas pessoas chegaram pra mim e falaram: eu disse que você não ia conseguir. Eu disse que você não era capaz. E eu disse que ia dar nisso, entendeu? Porque você não consegue ser professora. E eu ouço isso até hoje, eu ouço isso de muita gente. E isso me abala muito. E eu pensei que eu tinha superado esse episódio da minha vida. Só que quando eu percebi que eu ia entrar na sala de aula de novo, eu surtei. Surtei real. Eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, assim, dias antes. E eu sei que eu acabei tratando mal algumas pessoas, sendo grosseira com algumas pessoas, porque eu simplesmente não tava bem, entendeu? Eu tava surtando dentro da minha cabeça, porque, meu Deus, eu vou entrar na sala de aula de novo. E aí, um dia antes do estágio, eu não dormi nada a noite inteira. Se eu dormi 2 horas, foi muito. Juro pra vocês, passei a noite toda olhando o celular, vendo a hora passar. E aí, quando deu 5 horas da manhã, eu levantei pra organizar minhas coisas e treinar o que eu ia falar, porque eu tava muito nervosa, muito ansiosa, pensando que eu ia esquecer tudo. E aí, quando deu 7 horas, gente, eu tive uma crise de choro. Comecei a chorar. Chorar que nem uma criança. Chorar de soluçar, assim, tipo, desesperadamente. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, com tanto desespero, sabe? E aí, era um choro que eu não conseguia mais parar. Eu fui organizando minhas coisas, tomei banho chorando, fiz tudo chorando. E aí eu olhei minha mochila umas 500 mil vezes com medo de esquecer alguma coisa. Eu só conseguia chorar, chorar, chorar. E eu pensei, cara, eu não vou conseguir, sabe? Tudo que eu pensava era isso. Eu não vou conseguir. Eu não posso entrar na sala de aula desse jeito. Não dá, eu vou desistir, eu vou fazer isso ano que vem, quando eu tiver melhor, não sei, não dá, simplesmente não dá. E realmente, no estado que eu tava, eu não tinha condições nenhuma de entrar numa sala de aula. E aí eu entrei no ônibus, eu ainda não conseguia parar de chorar, sabe? Foi muito estranho, porque as pessoas me olhavam e eu não consegui comer nada. E um pouco antes, assim, de entrar na sala de aula, eu acho que eu não sei, eu entrei num estado muito estranho, porque eu consegui parar de chorar, tá, galera? Uhul! Mas, gente, eu acho isso muito sério. Eu não sei se eu tive crise de alguma coisa, crise de pânico, crise de ansiedade, mas eu nunca me senti desse jeito. Isso nunca aconteceu comigo. O que aconteceu, tipo, aquele dia foi algo muito sério, assim, eu fiquei muito assustada, sabe? Porque eu não quero passar por isso de novo. E eu sei que, não sei, isso. Eu acho que isso foi resultado de um certo pequeno trauma. Não sei se estou sendo exagerada com vocês, mas foi algo muito assustador. Foi real, sabe? Pra mim. Só que, cara, eu entrei. Meu primeiro dia de estágio foi dia 25 de outubro, era uma sexta-feira, e eu entrei na sala do nono ano. Tô me enrolando, né? É que eu falo muito rápido, às vezes eu engulo as palavras e eu fico tipo, ai meu Deus, vocês não estão entendendo nada. Calma. E eu tava nervosa, mas eu tava bem naquele momento já. E eu consegui falar tudo que eu tinha que falar. Me enrolei muito, claro. Só que eu consegui dar o conteúdo, eu consegui entregar os textos, porque eu nem contei pra vocês, eu fiz milhares de cópias, que eu nem usei tudo. Só gastei dinheiro, né? Mas tudo bem. Vou usar como rascunho aquilo ali. E aí eu consegui passar pra eles atividades, eles colaboraram muito. Gente do céu, que turma maravilhosa. Eu tenho certeza que a turma só colaborou comigo porque eles tiveram empatia pelo próximo, sabe? Eles viram que eu tava num momento difícil e eles colaboraram. Eu tenho certeza que foi isso, porque são seres humanos, assim, bons de coração, sabe? Porque é uma turma agitada, é uma turma que conversa, mas ao mesmo tempo é uma turma tão maravilhosa que eu fiquei muito feliz. Sério, gente, eu fiquei muito, muito feliz com cada aula que eu tive naquela turma. Eu saí de lá emocionada na última aula. Juro pra vocês, eu ainda não sei escrever no meu relatório, porque foi tipo uma experiência que me surpreendeu real, tá? Aquela turma me surpreendeu horrores. Eu não esperava por isso, eu não esperava que ia ser tão maravilhoso. No meu estágio, eu tava muito assustada, eu tava com muito medo. Tava com muito receio de fracassar. Essa é a verdade, eu odeio fracassar em qualquer coisa da minha vida. E aí teve um momento em que uma aluna me chamou e ela disse assim, você tá nervosa, né, professora? E eu disse sim, rindo de nervoso.
Ela pegou e falou, não, se acalma, relaxa, você tá indo muito bem. Ai, aquilo foi tudo pra mim. Sério, foi tudo pra mim. E a última aula foi simplesmente perfeita. Eu fiz uma dinâmica com eles, da caixa de problemas, que é algo assim, é algo muito clichê, eu acho, né? Eu adoro aquela atividade, uma dinâmica. E eles foram tão bem, sabe? Eles falaram tanto e que eu percebi, cara, essa turma é demais. E eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei emocionada real quando eu saí daquela sala. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito agradecida. Eu fiquei muito agradecida. Sério, eu agradeci a Deus por ter colocado aquela turma ali no meu estágio. Porque senão teria sido um inferno. Porque eu já tava assim, sabe? Então, assim, eles foram muito receptivos comigo. Eles entenderam o meu lado, eles me ouviram, eles fizeram as atividades, eles, sabe, eles fizeram tudo o que tinham que fazer e ao mesmo tempo foram participativos. Até os meninos que eram meio paderneiros, assim, durante as minhas observações, eles colaboraram, entende? E eu sei que eles só fizeram isso porque eles têm um bom coração. Sério, porque eu não esperava por isso. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz mesmo. E eu sei que não vai ser sempre assim, né? Eu sei que a sala de aula não é assim. Teve outras turmas que me jogaram papel, mas é a vida. E aí, eu esqueci o que eu tava falando. Ah, e todos os dias do estágio eu tive que pegar o ônibus 9 horas da manhã pra chegar lá às 11 e a aula só começava às 1h30, porque simplesmente não tinha ônibus em outro horário. O próximo só chegava lá às 2, o que é assim, um pouquinho depois, né? Mas não dava tempo de começar a aula, então, cara, foi uma coisa muito. Como é que é? Um transtorno muito grande, sabe? Fazer tudo isso. E agora o maior desafio é escrever o relatório, né? Mas sério, eu tô muito feliz com a experiência que eu tive naquela turma que me recebeu de braços abertos e super colaborou comigo e eu pude fazer todo o meu planejamento, ainda sobrou tempo pra eu fazer uma dinâmica, porque eu só fiz porque eu percebi que eles mereciam mesmo, sabe? Porque eu cortei isso do meu planejamento porque eu pensei, não, meu turma é muito agitada, não vai dar certo, eu não quero sair de lá com, sei lá, né, uns 3 ou 4 machucado, algo do tipo, gente do céu. Eu tava sendo responsável pela turma, né? Querendo ou não, a minha universidade também estava sendo, então assim, eu tava com muito receio de não sobreviver a esse estágio, essa é a verdade. E deu tudo certo, ainda deu tempo de eu fazer uma dinâmica e ocorreu tudo muito bem. Claro que é uma turma que conversa bastante, só que na própria dinâmica eu percebi que eles sabem ouvir, eles entendem um lado do outro, eles. Como é que eu posso dizer? Eles são muito maduros. É essa palavra que eu tava pensando. Eles são maduros, sabe? Ao mesmo tempo que eles sabem brincar, zoar, fazer baderna, eles são maduros para entender que todo mundo tem problemas, todo mundo passa por momentos ruins e nós temos que ajudar um ao outro, né? Pra fazer assim um mundo melhor. Eu sei que isso é muito clichê, mas é a verdade. Você tem que ter empatia no teu coração. E eles tiveram, sabe? Eles tiveram, não porque eles estavam com pena de mim ou algo do tipo, mas eles estavam assim com os olhinhos brilhando durante a minha aula e me ouvindo de verdade. Eu agradeço muito a isso. E é isso, gente. Eu não sei o que eu posso dizer mais. Fiquei emocionada com esse vídeo. E tudo que eu tinha pra dizer pra vocês é isso, sabe? Que ai, deu tudo certo, eu tô muito feliz. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre o estágio, eu tô aqui pra contar, pra responder, pra conversar com vocês, interagir. Vai lá no meu Instagram e estamos batendo 1.000 seguidores. Eu quero fazer um sorteio no meu Instagram. Então segue lá pra você ficar por dentro de todas as novidades. E é isso, gente. Beijo no coração. Qualquer dúvida, eu faço faculdade de letras. Qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar. Eu tava pensando em trazer alguns conteúdos, assim, de literatura, de gramática. De inglês não, porque eu não curto muito, eu sou péssima, tá? Se você quiser me ajudar, eu aceito ajuda. Mas se você quiser ajuda de redação, ajuda de, sei lá, qualquer coisa de língua portuguesa, amigo. Presta bem atenção, língua portuguesa. Aí pode entrar em contato comigo, que eu adoro. Eu tava pensando em fazer esse tipo de vídeo, mas eu tenho muito receio, porque eu sou uma pessoa. Cara, se eu não tenho certeza, eu não falo.
entendeu? Então, se eu fico um pouco com um pé atrás sobre algo que eu tô falando, eu já não falo. Então, eu fico muito receio de fazer esse tipo de conteúdo e errar, e falar algo errado, e aí, sabe? Mas eu sinto que ao mesmo tempo pode ajudar as pessoas, né? E é isso aí. Um beijo no coração e tchau!